Só vou dar 3 aulas. Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês. Papel e caneta nas mãos. Não quero ver ninguém deitado no sofá nem na cama para assistir esse aprofundamento, tá bom? É um aprofundamento para a gente mudar de vida, amém? Eu quero mudar de vida, irmãos. Então vamos pedir esse auxílio do Espírito Santo para a gente conseguir dar esse primeiro passo na nossa vida, tá? Então, eu me chamo Renato, vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês, para quem não me conhece. Me chamo Renato. Eu trabalho com direção espiritual há mais de 12 anos na Igreja Católica, tá? Não sou padre, muita gente fica me perguntando assim, benção, Renato, benção, Padre Renato. Eu falei, não, não sou padre, não, sou casado, tenho 3 filhos. Então, como é que você dá a direção espiritual? A direção espiritual, irmãos, deixa eu só abrir esse parênteses aqui. Na verdade, ela começou com os leigos, né? E nós somos leigos. Aquele que está na igreja servindo a Deus, nós somos leigos, tá? Então, assim, pelo fato dos sacerdotes, é lógico, se aprofundarem na teologia, na filosofia, na vida dos santos, atendimentos na confissão, lógico que eles são chamados e eles fazem esse pastoreio da direção espiritual. Isso seria o certo, entendeu? Só que eu pergunto para vocês, vamos ser francos. A gente consegue achar sacerdote? Às vezes está até difícil para achar para confessar, quanto mais para a direção espiritual, entendeu? Então, eu estava olhando um escrito do Papa Francisco, que ele escreveu em 2020. Ele falou sobre a necessidade de leigos ensinarem leigos. Quer dizer, leigos fazerem a direção espiritual de leigos, porque está difícil assim a gente ter o acesso na questão dos sacerdotes, da gente conseguir ter essa graça, né? E quando tem um sacerdote que é diretor espiritual, pronto, é fila para dar a volta no quarteirão. Até você ter um encontro com ele é muito difícil, entendeu, irmão? Por isso que eu comecei esse apostolado pela internet, eu já fazia isso, comecei isso há 12 anos atrás, dentro de clínica de recuperação de dependentes químicos. Comecei a fazer a direção espiritual lá. Então, primeiro é com os irmãos, depois com as mulheres, depois com os parentes, com os pais, com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí começou, o apostolado se estendeu. Então, um tempo para cá, eu vim conhecendo bastante sacerdote e eles falaram uma coisa que é o seguinte para mim, Renato, continua o teu apostolado, porque uma coisa é certa, também nem todo sacerdote tem um chamado para ter direção espiritual. Nem todo sacerdote é chamado para dar aconselhamento. Deu para entender? Então, o dom da direção, o dom da formação, o dom da direção não é um chamamento também para todos. E a gente descobre fazendo, lógico. Então, assim, se Deus está me colocando aqui como esse instrumento, estão sendo colhidos muitos frutos, graças a Deus, com essa direção e com essas formações aqui em aberto. Tá bom? Então, vamos iniciar, irmãos. Me apresentei aqui um pouquinho. Queria muito que vocês se apresentassem, mas tem bastante gente aqui na sala. A gente vai fazendo isso. Lá no último dia, a gente vai fazer isso, no terceiro dia, na quarta-feira. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre rotina de vida de oração. Ai, Renato, rotina é tão chato. Não é, irmão, chato. Na verdade, rotina é salvífico para a nossa alma. Para que a gente tem que ter rotina? Para que a gente tem que ter rotina na nossa vida? Antes de responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa assim, para entrar dentro da nossa vida, né? Dentro das coisas práticas da nossa vida. Uma coisa que na direção espiritual que eu sou muito assim acostumado a fazer, que fica melhor para o entendimento de todo mundo, não ficar perdendo muito tempo aqui com teologia, com filosofia, mas entrar na vida prática, no cotidiano da nossa vida, a gente consegue ter um entendimento melhor das coisas e assim a gente consegue colocar as coisas em prática que a gente precisa colocar. Então, veja bem, antes da gente falar um pouquinho sobre rotina, quando a gente ouve de rotina, imagina o seguinte: eu estou indo para uma academia, aí eu quero perder peso. Aí o personal trainer lá, o professor da academia, fala assim: olha só, você vai fazer o seguinte, você vai vir todo dia,
E segunda você vai malhar braço, terça você vai malhar perna, quarta, todo dia você vai malhar barriga. Então ele criou uma rotina de exercícios físicos para você. Aí você fala, eu preciso diminuir meu colesterol. Aí você vai no médico, o médico te passa que para você ir no nutricionista. Aí o nutricionista vai te passar um cardápio que você vai ter que ter um café da manhã, um almoço, uma janta e nos intervalos vai fazer suas refeições. Então ele te passou uma rotina de alimentação. Você começou o trabalho esse ano, olha que benção, você ficou 2022 inteiro rezando para conseguir um trabalho, 2023 já iniciou no seu trabalho. Aí você senta toda feliz e o chefe vai te falar o seguinte, ó, essa pessoa que está do seu lado, ela vai te passar a rotina de vida de trabalho. O que você tem que fazer todo dia, quando você senta, ou durante o trabalho, é quando você sai. Vocês entenderam, irmão, que na nossa vida ela está permeada de... E a gente tem que vivê-la para sobreviver. Na verdade, é isso. Então, eu falei tudo aqui para vocês a nível corporal. Só que eu preciso falar uma coisa que para muitas pessoas vão falar assim: ah, me conta a novidade, Renato, mas para algumas pessoas pode ser sim a novidade. Essa rotina que eu estou falando para vocês é a nível corporal. Só que nós somos feitos, graças a Deus, de corpo e de alma. Nós temos a parte corporal, que é isso que nos ajuda a estarmos aqui, ó. Eu estou vendo quem está com o microfone, quem está com a câmera ligada, eu estou vendo o rosto. É a parte do corpo da pessoa. Vocês estão ouvindo, porque a parte do meu corpo está falando, é a voz. Vocês estão me ouvindo porque vocês têm o ouvido, a parte auricular, você escuta o que eu estou falando. É a parte do corpo, maravilhoso. E vocês entendem o que eu estou falando. Por isso que eu quero chegar falando um passo de cada vez, um degrau de cada vez, para vocês terem um entendimento do que é rotina. Isso tudo é o corpo que faz. Só que tem muita gente que está esquecendo que tem alma. E a alma a gente precisa cuidar dela também. Tudo que eu falei aqui para vocês foi a nível corporal. A gente precisa, a partir de hoje, aprendermos a cuidar da nossa alma e a gente também tem rotina para cuidar da alma. Se eu parasse para perguntar para cada um de vocês aqui, para cada um de vocês, eu faço direção espiritual, faço online também, tá? Depois eu falo para vocês um pouquinho mais lá para frente. E uma das primeiras coisas que eu pergunto para a pessoa é o seguinte: você tem vida de oração? A pessoa, assim, a grande maioria não sabe exatamente explicar se ela tem vida de oração. A grande maioria não tem. A grande maioria de vocês que estão aqui não tem vida de oração. Aí se eu explico o segundo passo, que é você tem rotina de vida de oração? Muito menos. Então, assim, são coisas diferentes para a gente ir aprendendo. Para que eu tenho que ter uma rotina? Eu tenho que ter uma vida de oração. Da mesma forma que tudo que a gente faz aqui, que eu narrei esses pormenores aqui de cuidar do corpo, uma vida de trabalho, uma vida de alimentação, exercício físico, até uma vida de lazer mesmo, tudo isso que a gente faz, a gente está cuidando sim do corpo e até do intelecto. Agora, da alma, não. Da alma, a gente precisa estabelecer uma rotina de vida de oração. Por quê? Nós somos feitos de corpo, vou dar um exemplo aqui, ó, na minha mão, olha a minha mão. Somos feitos de corpo e de alma. A alma ela não tem o mesmo formato do corpo, ela toma o corpo. Mas a gente tem uma alma. E a maioria dos males que a gente sofre no corpo, aí eu falo para vocês, a grande maioria, eles advêm da alma. Todos esses males que ferem a nossa alma por algum motivo, eu vou falar isso durante todos esses 3 dias,
Mas para a gente entender aqui um pouquinho, a maioria dos males que a gente sente no nosso corpo, que eles advêm da nossa alma, é que de alguma forma, em algum momento na nossa vida, a nossa alma foi ferida. E a gente não cuidou desse ferimento. Ou às vezes a gente não sofreu uma ferida na alma, mas pelo fato da gente não cuidar da nossa alma ficou fraca. E uma alma fraca padece. Fica sem tomar vitamina C durante 2 anos na sua vida. Você vai pegar resfriado, porque os seus anticorpos ficam fracos, você começa a ficar resfriado, começa a ficar com dor de cabeça. É por falta de uma vitamina. Agora, quando você para de cuidar da sua alma, não tem uma rotina de vida de oração, você para de cuidar dela, ela vai ficando fraca e ela vai ficando doente. E essa doença, ela precisa transparecer para o seu corpo para você começar a entender que sua alma está doente. Você precisa cuidar. O seu corpo está começando a falar para você. A alma está doente, você precisa cuidar dela. Mas ó, o que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, é o seguinte: como eu vou saber que a doença que está afetando a minha alma está transparecendo para o meu corpo, está avisando para o meu corpo? Como é que eu vou saber isso? Aí eu vou falar para vocês por experiência. Tem um monte de irmãos que todo esse longo de atendimentos de 12 anos, e inclusive eu, Renato, eu padeci por males que eram o seguinte: a minha coluna ela travava, eu tinha ataque cardíaco, meus pescoços eu não conseguia virar para a direita nem para a esquerda, os músculos eles ficavam enrijecidos. Eu ficava assim, tal, fazendo as coisas parado, trabalhando, daqui a pouco minha mão começava a fazer assim, ó. Daqui a pouco minha pálpebra começava a fazer assim. Dores de cabeça insuportáveis, insônia, falta de ar, ataque cardíaco. Estou falando um monte de coisa. De algumas dessas eu passei e outras a maioria dos irmãos de direção espiritual passam. Aí o irmão vai lá no médico, faz os exames, todos os exames. Exame de sangue, exame da cabeça, exame do coração, corre na esteira. E você falou tudo para o seu médico. Narrou certinho. E aí, o que você está passando? Você falou isso tudinho que eu falei. No final de todos os exames, o médico fala para você e fala assim: aqui nos seus exames está tudo bem, você não tem nada. Pronto. Você quer matar o ansioso é falar isso para você, porque você está procurando um médico para procurar uma solução para o teu problema, para essas dores que você está sentindo no seu corpo. E o médico vira para você e fala que você não tem nada, aí teu pico de ansiedade vai explodir. Porque você quer a solução para você passar para você recuperar a tua saúde. Você quer uma solução para isso. Aí ele vai te passar alguns remédios. Aí ele vai te passar um, um calmante. Vai te passar um remédio para te dar sono, para você dormir. Porque ele não conseguiu identificar no seu corpo a doença. Que você... já senti tudo isso, a Martinha falando. Que você está relatando, ele não está conseguindo identificar. Então, você começa a buscar solução atrás de solução. Aí vai para terapeuta, vai para psicólogo, vai para psiquiatra. Não estou falando aqui, Renato, não estou falando que todas as doenças sejam da alma, não estou falando isso. Tem coisas que você resolve sim no psiquiatra, tem coisas que você resolve numa terapia, tem coisas que você resolve no psicólogo. Mas a grande maioria não precisaria chegar a tal. Se você estivesse cuidando da alma. Ó, todo mundo está relatando aqui nos comentários. Rejane, a outra aqui que eu não vi o nome, falando tudo que está passando. Então você não está cuidando da alma há muito tempo e sua alma está padecendo. A sua alma hoje precisa de cuidados. E quando esses irmãos começam a fazer direção espiritual, começam a frequentar os sacramentos da igreja, tomam remédios de tarja preta para dormir, tomam 2, 3 remédios por dia, aí começam a fazer direção, começam a frequentar os sacramentos, o que acontece?
que acontece? Essas pessoas que já cuidam de você já há bastante tempo, os médicos especialistas, eles começam a falar que você está melhorando. Começam a te dar alta. Pessoas que têm que ir no psiquiatra uma vez no mês, tem que ir no terapeuta uma vez no mês, no psicólogo. Aí ele vai espaçando esse tempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até te dar alta. Eu nunca vou falar para você jogar remédio na lata do lixo. Mas eu sei que o que você está sentindo está vindo da alma. Então vamos lá. A partir de hoje a gente vai aprender a cuidar da alma. Vamos fazer um grande cardápio espiritual. A gente vai aprender a cuidar da alma, que a alma é o mais importante que o corpo. Qual é o mais importante, Renato? O corpo ou a alma? A alma. A alma, irmãos. E vocês sabem disso. Por vários motivos. Aqui era 1 hora para explicar isso, mas eu aqui, bem resumidamente, vamos lá, aqui comigo. O corpo, a alma. A gente está vivendo, daqui a pouco a gente vai morrer. O corpo vai para onde a alma vai. Se uma alma não foi cuidada a vida toda, ela está ferida, ela está doente, você nunca olhou para ela, nunca cuidou dela, a alma ela só tem um lugar para ir, só tem 2 lugares para ir: o céu e o inferno. Então a alma, por estar doente, você não sabia o que é o céu, não desejar, não ser direcionada para lá. Você cuidou somente do teu corpo a vida toda, tua alma padeceu. E, e o teu corpo vai junto. Teu corpo vai para onde a alma está. Se tua alma foi para o céu, e o corpo na ressurreição dos mortos, ela vai para o céu. É isso. Friamente é isso. Exemplos aqui, ainda no nosso cotidiano. Eu faço direção espiritual de 2 pessoas, e muito interessante, dou sempre esse exemplo. Uma, ela é personal trainer. Ela faz um trabalho muito bom, deixa as mulheres com a barriga tanquinho. Só que ela me procurou para fazer direção espiritual. Aí eu pergunto, mas você não cuida do seu corpo? Teu corpo não é perfeito? Tu não cuida do corpo de outras mulheres? Não está tudo certo? Aí ela, por isso que eu te procurei, porque eu tenho um problema com ansiedade. Aí eu falei, porque você só cuida do corpo. Então não adianta ter o corpo perfeito, porque se tua alma não acompanhar essa perfeição, tua alma vai padecer e vai botar teu corpo lá para baixo. Aí a chegar ao ponto que ela falou, eu cuidava da beleza de todo mundo, chegou um ponto que essa ansiedade tomou tão fortemente minha vida que eu fiquei depressivo. Outro exemplo, a pessoa que tinha muito dinheiro, tem ainda, né? Aí eu falo, mas as pessoas. Aí eu falo brincando, assim, no sentido para ela entender. Mas as pessoas não falam que o dinheiro resolve tudo? Se não tem muito dinheiro, tem, mas não resolve. Eu galguei minha vida para conseguir tudo que eu queria, a minha alma não acompanhou, ela estacionou. Não porque ela não quisesse, porque eu não quis levar ela. Eu alcancei tudo que eu queria, só que aí agora minha alma está doente. Então, todas essas pessoas eu vou ensinar para elas, que eu ensinei para elas, eu vou ensinar para vocês hoje, que é o cardápio espiritual, é o plano de vida espiritual, é esse aqui, ó. Esse papel, preste atenção, irmãos. Essa folhinha aqui, ela está salvando muitas pessoas. É o plano de vida espiritual. Essa folhinha aqui, quando acabar a aula, eu vou colocar essa folha lá no grupo. Eu quero que vocês imprimam essa folha para a aula de amanhã. Mas eu vou começar a ensinar a usar essa folha aqui hoje. Essa folha está ajudando muitas irmãs, muitos irmãos a cuidar da sua ansiedade. Essa folha, a utilização dela está ajudando muitos irmãos a sair da depressão. Essa folha está ajudando muitos irmãos a perderem o medo. Está tirando toda a secura espiritual que as pessoas têm. Toda a falta de direção. Essa folha se chama Plano de Vida Espiritual. Quem inventou isso? Foi o Renato? Não, não fui eu. Foi a Igreja Católica. Mas aí você deve estar perguntando, por que que eu nunca ouvi falar de alguém explicar sobre isso? É exatamente isso que eu estava falando no início. Por que que as pessoas não explicam isso aqui? Isso aqui, quem começou a fazer foram os primeiros monges da Igreja Católica. Começou a ensinar para os leigos, e os leigos foram ensinando um para o outro.
a terem um plano de vida espiritual. Aí ela ficou muito conhecida, o plano de vida espiritual, com a Opus Dei, com São José Maria Escrivá, um santo da igreja. Ele começou a ensinar para os leigos, dentro do cotidiano, dentro da vida tão agitada que a gente tem. Não importa com quem eu esteja falando aqui agora. Se eu estiver falando com um médico, com um professor, com um desempregado, com alguém que trabalha em casa, com alguém que tem empresa, não importa quem você seja. Se você tem 5, 6 filhos, por que vocês não abrem a, o, o vídeo, gente? Eu queria ver vocês, queria ver vocês nos olhos. Por que vocês não abrem o vídeo de vocês? Não precisa abrir o microfone, abre o vídeo. Queria ficar passando aqui olhando vocês. Aí eu falo para vocês o seguinte: por que vocês, não importa quem vocês sejam, então, para qualquer um, eu falo aqui para vocês, todos nós temos tempo para fazer a oração. Todos nós. Então, o que você vai aprender na sala de hoje é o que eu vou orar, como eu vou orar e que horas eu vou orar. Eu queria que você anotasse no seu caderno aí. É o que você vai aprender hoje. O que eu vou orar, como eu vou orar e que horas eu vou orar. É isso que é o plano de vida espiritual. É isso que as pessoas não entendem. Aí, quando a gente vai na missa, né, na sua igreja, aí você ouve o padre falando assim, bem piedoso, fala assim: vocês têm que ter uma vida de oração para ser sal e luz da terra. Aí faz o sermão, beleza. Então. Aí, eu estou esses anos todos na igreja, eu sempre converso com os padres, eu falo: padre, você sempre fala para que a gente tem que ter vida de oração, mas a gente precisa que alguém pegue na nossa mão e nos ensine a orar, padre. Você vai no grupo de oração, aí o pregador está lá, está virando de cambalhota, vem Espírito Santo, vem, toca minha alma, Espírito Santo. Eu fui coordenador de grupo de oração durante 10 anos. Eu gritava, pulava. Aí, na hora de ensinar a orar, ninguém queria ensinar. Só queria pegar a palavra e pregar. Aí, depois de um tempo, então, que eu comecei a aplicar realmente isso na minha vida, no plano de vida espiritual, eu comecei a olhar para as pessoas. Eu estava pregando a palavra e eu olhava assim, um grupo cheio. Aí as pessoas, quando acabava, as pessoas saíam embora. Eu corria atrás, assim, daquelas que estavam mais tempo no grupo. Aí eu pegava na mão dela e falava assim: o que a palavra de Deus falou na tua vida hoje? Renato, foi uma bênção a tua pregação. Eu falei: eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando o que a palavra de Deus fez na tua alma hoje. Sabe o que eu ouvia das pessoas, irmão? A grande maioria falava assim: Renato, na verdade, quando eu pegar o ônibus aqui e voltar para casa, eu vou esquecer tudo que você falou. Quando eu ouço o padre falando a homilia, pode pregar muito bem. Eu sei que houve vários padres maravilhosos pregando a palavra. Daqui a 5 minutos você fala assim: eu não tenho a mínima ideia do que o padre falou, eu esqueci. Não é porque você tem problema na cabeça, é porque você não preparou tua alma para receber a palavra. Quando a pessoa tem a vida de oração, ela tem um plano de vida de oração, a palavra cai porque ela cai na tua alma como uma rotina de vida de oração. E você pega, é igual quem trabalha em caixa. Vou dar um exemplo aqui. Você trabalha no caixa do mercado. Aí você aprendeu, tá no primeiro dia de trabalho, você não sabe mexer em nada, naqueles computador lá, não sabe fazer nada. Aí a pessoa fica te ajudando, tal, não sei o quê. Aí aquilo entrou na tua rotina. Depois de um mês, você fazendo aquilo ali, débito ou crédito. Aí você vai passando produto, débito ou crédito? Débito. Apertou o botão débito, passou. Pronto. Bota o cartão assim aqui, senhor. Passou? Beleza, acabou. É isso. Entrou dentro da tua rotina. Você faz tranquilamente.
Aí quando você ouve alguém falando, aí por isso que você acorda de madrugada, 4 horas da manhã, Frei Gil, Suto Rez, fazendo suas orações. Depois, quando acaba lá a quaresma de São Miguel, acaba tudo, a pessoa vem, o que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Estava tão bom, porque a gente tem a preguiça de ter a nossa vida de oração, sem ter alguém rezando por nós. Aí, por isso que eu não gosto de fazer live pelo Instagram, gente, porque ficou muita gente perguntando, por que você não faz no Instagram? Não, porque aí chega lá, a pessoa entra, a gente está aqui meia hora aqui já, ó, parece que nem passou meia hora. Aí a pessoa entra 9h30 e fala assim, ora por mim. Aí 9h31 ela sai da live. Você está entendendo? Não, não gosto de fazer mais lá. Eu quero que você entre aqui como se fosse uma aula, você anote, que isso realmente mude a tua vida. Por isso que eu gosto de fazer em grupo fechado. Porque ó, todo mundo que entrou aqui vai ficar até o final. É diferente daquela coisa lá. Então, você absorveu a importância de ter a rotina de oração. Vai ser o plano de vida de oração. Você vai ter os horários para você orar. Eu vou passar agora questão de horário, questão de local e questão de prática espiritual. Vou explicar o que seria práticas espirituais. O que são práticas espirituais? É sua refeição para sua alma. Hoje eu só vou passar duas. Existem várias práticas espirituais, irmão. Várias, várias. Exemplo. Quem começa a fazer a direção espiritual comigo, eu sempre começo a fazer duas práticas espirituais. É o que eu vou passar para vocês aqui hoje. Quando a pessoa fica já um tempo fazendo direção comigo, ela já fica fazendo 4, 5 práticas espirituais. Práticas espirituais, Regiane. Entenderam? Então, assim, conforme a pessoa vai se habituando com essas práticas, ela vai entrando em outras. Então, vamos lá. Primeira prática espiritual. Você vai fazer ela no horário da manhã. Qual o horário, Renato? Essa é outra coisa importante. Eu estou vendo gente que não está anotando. Eu queria que vocês anotassem. Você vai fazer no horário da manhã. Qual o horário da manhã? O primeiro horário. O horário que você acorda. Qual o horário que eu acordo? Eu não sei, meu irmão. É o horário que você acorda. É o horário que você acorda, meu irmão. Se eu falar assim para você, ó, preste atenção, ó. Vamos começar o plano de vida espiritual a partir de amanhã, horário que você acorda, preste atenção. Aí eu falo assim, ó, vai todo mundo acordar comigo 5 horas da manhã para fazer a primeira prática espiritual. Você não vai ficar uma semana fazendo isso. Não vai. Tem que ser uma prática que entre na sua rotina de vida, para você fazer o resto da sua vida, meu irmão. Então vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Vamos falar o horário normal, o horário mais habitual de todo mundo. Renato, eu trabalho, eu tenho que chegar no meu trabalho 8 horas da manhã. Tá, geralmente a pessoa que chega no trabalho 8 horas, ela acorda, sei lá, 6h30 da manhã. Então, qual o horário que você vai começar a fazer sua prática espiritual? Sua prática espiritual. Se você acorda 6h30, você vai acordar 6h20. 10 minutinhos antes. Aí você vai me falar assim, tem gente que fala, tá? Não é você, eu sei que não é você, mas tem gente que fala assim, Renato, eu tenho que acordar às 6h30, mas eu boto o despertador para 6h35, para eu dormir mais 5 minutos. Minha amada, meu irmão, 5 minutos não vai resolver nada na sua vida. Você vai acordar se arrastando, vai para o trabalho arrastada, vai ficar no ônibus reclamando de tudo, vai chegar no trabalho falando mal do chefe, vai esperar chegar o pagamento. É o único dia que você fica feliz no seu trabalho e você vai querer outro trabalho. Aí você arruma outro trabalho, fica feliz da vida que você arrumou outro trabalho. Depois de uma semana você já vai estar reclamando do chefe do trabalho. Isso não muda a tua vida. 5 minutos. Agora, 10 minutos de manhã muda a sua vida. Se você acorda, se você. Renato, eu trabalho de madrugada. Eu tenho que explicar isso, tá, gente? Que eu sei que tem gente que não entendeu. Vamos lá. Eu trabalho de madrugada. Eu chego em casa 3 horas da manhã.
Eu não vou acordar, Renato, 6h20. Eu não falei para todo mundo acordar 6h20. Estou falando para você acordar 10 minutos antes do horário habitual que você acorda. Então, se você chega em casa 3 horas da manhã, sei lá, você acorda 11 horas da manhã. Você trabalha de noite. Aí você acorda 11 horas da manhã. Então, você vai acordar 10h40 da manhã, 20 minutinhos antes, para fazer sua primeira prática espiritual. Renato, eu acordo 9 horas, que eu tenho que chegar no trabalho 10. Eu ando a pé para o meu trabalho. Show? Então, se você acorda 9 horas, você vai acordar 8h40. Porque tá tarde aí. Teve uma vez que eu estava fazendo a direção de uma irmã, e eu falei isso para ela, sobre rotina de oração. Ela falou que a rotina dela era uma bagunça. Aí ela falou assim para mim, Renato, eu trabalho com pecuária. Eu tenho uma criação de gado. Ela mora no sul. Aí eu falei assim, eu pensava assim, ó, a Tereza, vou falar exatamente isso aí. Eu pensava assim, eu já estou entendendo o que ela está falando para mim. A minha cabeça já piscou o seguinte: pessoa que trabalha com pecuária, ela acorda de madrugada, gente. Sabe que hora que ela acordava? 3 horas da manhã. Aí, olha a minha cara para falar para ela acordar 2h40 e fazer o plano de vida espiritual. Aí eu expliquei para ela. Na verdade, minha irmã, vou falar para você. A prática espiritual que eu vou te ensinar hoje tem que ser no seu primeiro horário da manhã. Que horas que você pode fazer isso? Ela, vou acordar 2h40 e vou fazer. Mudou a vida. Ela falou, 6 meses depois, ela falou assim, Renato, isso mudou minha vida. Eu era uma pessoa extremamente estressada, preocupada com a criação dos meus filhos, uma empresa para tocar. Só vi o padre uma vez no mês, que aqui é zona rural, o padre só ia lá uma vez no mês. Aí quando ia era meio que correndo, não dava muita atenção para todo mundo. Não sei se essa é a sua realidade. E o padre começou a olhar diferente para ela, no sentido assim, puxa, você está trazendo umas coisas boas, quem está te ensinando isso? Aí ela começou a falar para mim, falou assim, se oferece para ser catequista. Aí ela se ofereceu. Hoje ela é catequista. O padre falou assim, estava sonhando com alguém para ser catequista na minha paróquia. Ninguém se oferecia. Hoje ela é catequista. Aí eu falei, lembra da criação dos teus filhos que você tinha medo? Hoje, durante todo esse tempo que a gente está junto e fazendo direção, hoje você tem um embasamento todinho no catecismo para dar a catequese para os teus filhos. Não se preocupe mais com isso. Olha quantos frutos ela colheu. Ela falou que o trabalho dela lá, hoje é uma benção, muito melhor do que era antigamente, se estressa muito menos. Porque ela tomou a decisão de um dia acordar 2h40, porque ela acordava 3. Não fui eu que mandei ela acordar 2h40. Mas eu estou explicando para você. Qual é o seu horário que você acorda? Você vai acordar 10, 15 minutinhos antes. Entenderam? Então vamos lá. Eu vou botar isso aqui lá no grupo, tá? Essa folhinha. Aí a gente determinou o horário, ó. Aí você vai colocar aqui nesse quadrado o horário. Ó, tá vendo? Agora o local e a prática espiritual. Qual é a prática espiritual que eu vou fazer de manhã? A prática espiritual mais importante da sua vida, depois da Santa Missa, é a leitura da palavra de Deus. É ler o Evangelho. É ler o Evangelho do dia. Você vai acordar de manhã e você vai ler o Evangelho do dia. Amanhã não perca a aula de amanhã. Não posso perder tempo falando sobre esse assunto hoje. Eu vou falar sobre esse assunto amanhã, que é como você lê o Evangelho e consegue levar esse Evangelho para a tua vida. O aprofundamento na palavra. É amanhã, o tema de amanhã, aula 2. Hoje eu não vou falar muito sobre o Evangelho. Eu vou falar sobre a maneira correta de você ler o Evangelho. Então, ó, que horas que você vai ler o Evangelho? Você vai ler ele de manhã. Agora vamos tirar as dúvidas gerais. As dúvidas gerais eu já sei quais são.
Que é, você vai falar assim, eu leio o Evangelho todo dia. Tá bom, qual horário? Eu leio de noite. Não, você vai ler de manhã, quando você acordar. Eu leio ele na hora do almoço. Não, você vai ler ele de manhã, assim que acordar. Essa é a maneira correta. Como os padres, os monges, as freiras, que horas que eles acordam para ler o Evangelho? Eu acho que na hora que ele celebra a missa, ele lê antes, se prepara antes. É tua primeira refeição espiritual. A tua alma precisa dessa refeição de manhã. Renato, eu leio o Evangelho. Como? Eu boto no YouTube e o Padre Paulo Ricardo lê para mim. Não, você não está lendo o Evangelho, você está ouvindo. É muito diferente você ler do que você ouvir. Você pode ter o padre, você pode ter, ó, presta atenção que eu vou falar para vocês. Você pode ler, você pode ouvir o Evangelho do Instituto Rest, do Frei Gilson, do Padre Fábio de Mello, do Padre Paulo Ricardo, do Padre da sua paróquia. Pode ler em sequência. Daqui a 10 minutos eu vou te perguntar, qual é o Evangelho de hoje? Jesus curando as pessoas? Não lembro. Porque, olha só, meus irmãos, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Maria Clara, que ela tem 8 anos, o Davi tem 5 e o Tomás tem 1 ano, setembro, novembro, dezembro, 1 ano e 5 meses. Quando o Tomás nasceu, ele mamava. Depois, ele foi para a papinha. Depois, ele foi para o alimento sólido. Hoje, ele já pega lá, já com a mãozinha dele, já quer comer sozinho. Ele mastiga esse alimento. Porque o corpo dele está necessitando crescer. Hoje, a Maria Clara, com 8 anos, falta fazer a comida. Então, preste atenção. Se você quer cuidar da sua alma e você quer papinha na boca, a tua alma nunca vai ficar forte. E quem ouve evangelho pelo YouTube todo dia, eu não estou falando para você deixar de ver. Estou falando que você tem que ler o evangelho de manhã, você sozinho. Você lê sozinho. É como se você tivesse na idade do Tomás, pegando a comida e colocando na boca e mastigando. Agora é a hora como São Paulo fala. Vamos sair do alimento do leite materno e vamos para o alimento sólido. O que a gente imagina quando a gente lê essa palavra? A gente imagina que é só para os santos de sétima morada. É para a gente que quer cuidar da ansiedade, da depressão, do medo, da solidão, do desespero. É para a gente. Você precisa alimentar a tua alma de uma forma sólida. Ouvir pelo YouTube live, uma live atrás da outra, e não pegar a palavra de Deus e abrir e ler o Evangelho, você não vai se alimentar de uma forma sólida que tua alma precisa. Não vai. Amanhã eu vou ensinar a fazer esse alimento se transformar de uma forma rica para tua alma. Amanhã eu vou ensinar isso. Hoje não. Hoje eu estou ensinando só a rotina. Você vai fazer isso todo dia, de manhã. Você anotou aí no seu caderno o horário que você vai acordar? Quem é que anotou? Renato, outra dúvida. Eu vou ler a palavra da onde? Da Bíblia. Não é para ler do celular, é para ler da Bíblia. Você pode pegar, é, você pode pegar o celular, já deixar engatilhado lá, baixa um aplicativo, aí tem um monte de aplicativo de liturgia diária. Renato, o que é Evangelho do dia? Eu tenho que explicar isso também, tem gente que não sabe. A gente tem que ser humilde, saber que tem gente que não sabe. Evangelho do dia é o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é lido no mundo inteiro. É o mesmo evangelho para todo mundo. Por isso que a nossa igreja católica ela é riquíssima.
O mesmo evangelho que a gente vai ler hoje aqui, lá em Roma vai ler, vai ser lido. Lá em Japão, no Japão vai ser lido. É o mesmo evangelho. Então, é o mesmo evangelho para todo mundo. Então, você vai baixar uma liturgia diária, ou você vai lá na paróquia e fala na secretaria e fala assim: eu queria comprar o livrinho da liturgia diária, do mês, ou da semana, ou do ano, ou o calendário. O que que você tem aí? Me ensina a usar? Me ensina o que que é liturgia? Aqui, você vai ver aqui, evangelho. Ah, legal. Aí você vai pegar a palavra, ó, Mateus 6, tal. Ah, legal. Aí vai abrir lá. Aí depois você procura no YouTube como é que acha os evangelhos. Marcos 6, versículo de 23 a 31. O que que é um capítulo, o que que é versículo. Tem gente também que não sabe. Então você lê lá no celular qual é o evangelho e abre na palavra. E você vai ler na palavra de Deus. Você vai ler na palavra. Liturgia diária. Tem um monte aí, ó, canção nova, tem uns aplicativos aí que você baixa e você acha a liturgia diária. Então você vai ler, amados, da palavra de Deus. E qual a diferença, Renato, de eu ler do celular para ler da palavra? Ó, veja que hoje eu estou ensinando só você a aprender a rotina, tá? Você precisa entender essa rotina, você precisa usar aquilo que é de mais maravilhoso, que é a palavra de Deus. Aí, às vezes, a gente não tem um resultado porque a gente não está usando da maneira correta. Porque qual é a diferença de eu ler do celular para ler da palavra? A palavra, você está lendo um livro. Ela não tem a mesma luminosidade que tem o celular. O celular tem uma luz que ela toca no teu cérebro. Ela foi feita para isso, para fazer teu cérebro ficar viciado em pegar teu celular e abrir ele toda hora, para você ver aquela luz, ver aquela luz, ver aquela luz, ver aquela luz. Aquela luz ela toca no teu cérebro para gerar uma dopamina. O que é dopamina, Renato? É um hormônio que produz alegria. E o excesso de dopamina torna a gente viciado. Como é que eu sei que eu estou viciado no celular? Toda hora que eu fico ligando, abrindo ele, Instagram, YouTube, quero ver, quero ver, quero ver alguma coisa, quero ver, quero ver. Onde isso é gerado também dopamina, excesso de dopamina, uso de droga, uso de álcool, uso de remédio, tarja preta, calmante, sem o médico ter passado. Isso faz teu cérebro se tornar viciado nessas coisas. Excesso de dopamina, pornografia. Essa é uma das causas da gente ser ansioso. Quando a gente lê do celular, na mesma hora que você abrir o celular, vai botar lá para ler, daqui a pouco vai piscar o WhatsApp, vai piscar o Instagram, falando, deixa eu ver aqui rapidinho, você vai, pronto. Perdeu o fio da meada. Já não vai ver. Aqueles 10 minutinhos que eu estou falando que é necessário para você ler a palavra, 10 a 15 minutinhos, você perdeu 10 só para ver quem te mandou a mensagem. Pronto, por isso que você não deve ler. Outra coisa, você dormiu, fechou seus olhos, ficou 8 horas dormindo, acordou no dia seguinte, abriu seus olhos, imagina a primeira coisa que você vai ver no seu dia, você vai ver o celular. Acabou com a tua vista. Aquela informação vai para o teu cérebro, já te acelera. Você que tem problema com ansiedade, você já fica acelerado desde de manhã. Então, se você tem esse problema, é melhor comprar liturgia na igreja. E vê da liturgia a palavra. Aí pronto, quando você vê o evangelho da palavra, é muito mais saudável. E outra, você começa a dominar a palavra com suas mãos. Você sabe onde está Mateus, você sabe onde está Marcos, você sabe onde está Lucas, você sabe onde está João. Pronto. É a tua refeição. A primeira refeição do dia é a palavra de Deus. Renato, eu leio a palavra todo dia. Ótimo, minha irmã, que benção. Como você lê? Eu faço assim, ó. Eu pego a Bíblia, boto a mão. Foi assim que me ensinaram lá no grupo de oração. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre o meu dia, sobre essa palavra, Senhor. É uma palavra forte, viva para o meu dia, Senhor. Muda a minha vida. Aí você abre.
Você ficará no exílio durante 30 anos. Ai, essa palavra não. Ai, meu Deus, vou tirar outra. Deus me dá outra palavra. Aí abre. O Senhor Deus Todo-Poderoso te condenará pelos maus caminhos que você faz. Aí, vou ler a palavra hoje não, vou ler o signo. Qual é o meu signo mesmo? Áries, Virgem, Capricórnio. Ih, muito melhor que a palavra. Que imaturidade. Como é que uma... Vamos lá, para o Davi agora. Estava falando do Tomás, como é que ele come. Agora o Davi tem 5 anos. Hoje eu ensino Davi. Ah, Davi, postura na mesa para sentar. Não vai comer no chão, não vai comer vendo televisão. A gente não tem TV aqui. Não vai comer vendo celular, muito menos. Davi, você vai sentar na cadeira, com postura. Ele tinha uma dificuldade de sentar. Ele botava metade do bumbum para fora, e o bumbum ficava assim, torto, comendo, rindo, olhando para trás. Senta na cadeira. Olha para a comida. Antes de tocar na comida, você vai fazer a oração. Você vai rezar e depois você vai comer. Postura ao se alimentar. A mesma coisa. Postura ao ler a palavra de Deus. Acabei de falar uma postura aqui. Você pegar a palavra de Deus e transformar ela no biscoitinho da sorte. Aqui no Rio de Janeiro tem um zoológico. Quando você entra, tem um pipoqueiro. Aí lá tem um papagaio, né? Aí, aí ele fala assim: R$ 2, você me dá R$ 2, que o papagaio vai tirar o bilhetinho da sorte. Aí ele vai te dar. Aí o papagaio tira e te dá. Aí você pega e olha. Nossa, que seu dia vai ser uma benção. Você vai arrumar o amor da sua vida aqui dentro do zoológico. Que beleza. Aí você pega o bilhetinho e embora. Não, o bilhetinho tem que devolver. Ainda tem que devolver o bilhete. Aí, nossa, eu vou achar o amor da minha vida no zoológico. Aí viu a cabra, viu o leão, viu. Aí você quer transformar a palavra de Deus em bilhetinho da sorte. A palavra de Deus não é bilhetinho da sorte. A palavra de Deus, existe um evangelho para você ler ela todo dia. É o mesmo evangelho que o mundo inteiro lê. A palavra de Deus, ela é para transformar nossa alma, para cuidar da nossa alma. O evangelho de hoje falava assim: e todos queriam se aproximar de Jesus, mesmo que se tocasse na orla da manta dele fossem curados. Eu quero ser, Senhor, curado da minha ansiedade, da minha tristeza, da minha depressão. Mas pode ser que amanhã o evangelho seja uma palavra muito forte para a sua conversão. Que você se converta. De repente, esse mal que você passa é uma conversão que você necessita. Você vai aprender isso lendo o Evangelho. Ah, não quero converter, não. Então você pega e sai dessa aula. Você perdeu 50 minutos aqui. Porque tudo que eu vou te ensinar é para conversão e para alimentar e para salvação da sua alma. Eu quero viver o mundão, Renato. Eu achava que você ia falar que igual o padre Fábio de Mello, fica lá falando as palavras bonitas, tal, não sei o quê. Aí eu fico vendo na Canção Nova, é lindo, eu gosto disso, ó. Ele lá e eu aqui. Não mexe com a minha vida, não. É muito bom o que ele fala, mas é bom quando você pega e bota em prática. Se não botar em prática, não vai resolver. Aí fica todo mundo assim, ó, olhando, olhando, olhando. Aí acabou. Nossa, padre é uma benção. Bota em prática o que ele fala. Aí, quando você lê o Evangelho todo dia, todo dia, todo dia, essa rotina, entrou nessa rotina, você começa a perceber que você começou a entrar na história de Cristo. Aí você percebe o seguinte: não, eu não estou entrando na história de Cristo como um estranho. Essa história é minha. Ele escreveu ela para mim. Ele escreveu ela para salvar minha alma. Ele escreveu ela porque ele sabe que o que eu estou vivendo hoje não é a minha situação normal. Não é o Renato que Deus sonhou, não é o Renato de hoje. Ele sonha com o Renato ideal, esse Renato que eu quero alcançar. Não Renato ideal que eu sonho, que Deus sonha para mim. E é dentro dessa rotina.
Aí todo dia, sem bilhetinho da sorte. Evangelho, 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 evangelho. Renato, eu quero ler a primeira leitura, o Salmo. Legal. Ótimo, pode ler. Se você tiver tempo, mas prioridade, evangelho. Estou pedindo muito, não. Faça essa experiência. Então, vamos lá. Depois eu vou abrir para tirar dúvidas, tá, gente? Quando der uma hora de aula, eu paro aqui a gravação e tiro dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Você estabeleceu o seu horário, o local, prática espiritual, o evangelho do dia. Local, vamos falar sobre o local. Isso é importante, Renato? É. Era o que eu estava falando aqui sobre o Davi. A postura de se alimentar. Uma vez eu fui fazer atendimento de uma irmã, ela acordou, a gente marcou horário, tal, não sei o quê, horário marcado. Aí vamos lá, entrei em contato pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Falei, minha irmã, 2 minutos estou ligando, tá bom. Quando eu liguei para ela estava deitada na cama assim, toda descabelada. Eu falei, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você não quer cuidar da sua depressão? Quer? Beleza, primeiro passo. Vou desligar o telefone. Eu vou te dar 5 minutos para você ir ao banheiro, lavar o rosto, pentear o cabelo e sentar numa mesa. E pegar um caderno. E botar o celular parado. Assim, ó, igual você está me vendo aqui. Ó. Eu estou movendo minhas mãos e o celular está parado. Tá bom? Você quer postura para mudar de vida. Quando você está na academia malhando, né? Aí quer perder a barriga, né? Aí tá assim, tá. Daqui a pouco vem um personal, levanta o tronco, postura para malhar. Aí tu vai e faz. Mesma coisa para a alma. Postura para mudar de vida. Acordei de manhã, no horário estabelecido por você. Vai no banheiro só para lavar o rosto. E escolhe o local que você vai sentar todo dia para rezar o Evangelho. Ah, não posso rezar na cama? Não. Tem que levantar da cama. Lavou o rosto. Renato, eu gosto de rezar lá na minha cozinha. Tem um espaçozinho legal, vai para a cozinha. Tem gente que tem a cozinha grande, tem mesa. Senta. Eu vou fazer na sala, legal. Vou fazer no meu oratório, legal. Eu vou fazer no meu próprio quarto, mas na minha escrivania. Legal. Todo dia no mesmo lugar. Quando você começa a ter essa rotina de levantar e todo dia para o mesmo lugar, o que você vai começar a vencer? Nós somos feitos de corpo e de alma. O que seu corpo quer fazer? 5 minutos na cama. O que sua alma quer fazer? Quer salvar teu corpo. Quando você vai todo dia para o mesmo lugar, o teu corpo começa a falar assim, caramba, ela vai rezar. Aí o corpo começa a perder força e a alma começa a ganhar força. Aí o corpo vai começar a entender que quem vai dar as rédeas, quem vai mandar agora é a alma desejosa de Deus. E o corpo vai junto. Mas, ó, requer rotina, rotina, rotina. Qual é o lugar que você vai escolher para fazer a sua rotina de oração? Você coloca o horário, você coloca o local. Aqui um exemplo, tá, gente? E você vai botar a prática espiritual. A prática espiritual é Evangelho do dia. O que é esses xizinhos aí, Renato? Isso aqui fica fixo. O que move aqui? É só o xizinho. Você vai marcar com X amanhã, porque amanhã você vai começar. Vai ser seu dia 1. Dia 2, marcou com X. Dia 3, não fiz, então não marca. Dia 4, marca com X. Dia 5, marca com X. Aqui tem 31 dias para você marcar. Deu para entender? X quando faz e não X quando não faz. Daqui a 31 dias você vai olhar para o seu plano de vida espiritual e vai falar assim: Maria, você tem vida de oração? Tem. Eu tenho um plano de vida espiritual. Aqui, ó. Uma pessoa que tem isso aqui assinalado, a partir do 30º dia, um mês, você pode ter certeza que você começa já a ver resultados na tua alma. Direto. E, Renata, e quando tiver quaresma, acordar 3h30 da manhã, ué, você acorda, mas você vai fazer sua oração sozinho. Vai continuar a mesma coisa.
Vai continuar a mesma rotina, tá? Lembra que eu ia passar duas práticas? Eu passei uma, agora eu vou passar a segunda. Ela é bem mais simples de entender. Mas eu estou muito feliz, irmãos. Ontem eu recebi uma mensagem, nossa, não sei nem se a irmã está aí, mas eu não vou falar o nome, mas eu fiquei muito feliz. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso também. A segunda prática espiritual vai ser o terço mariano. Terço mariano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Qual o horário que eu faço, Nada? Você pode fazer no horário da tarde ou da noite. Você só não vai fazer de manhã, junto com o Evangelho, porque você já tem sua refeição. A próxima refeição vai ser o terço, então você tem que distanciar um pouquinho da primeira. Então você vai rezar o terço ou de tarde ou de noite. Que horas? Eu não tenho tempo para rezar o terço. Você vai para o trabalho andando, demora 20 minutos, ao invés de ouvir aquela música, aquela coisa, vai rezando o terço. Volta rezando o resto. Tem o seu horário de trabalho, não sabe o que faz, fica vendo Instagram, reza o terço ali. Chegou do trabalho, eu vou ver minha série preferida. Tira uma série e reza o terço. Tira o jornal e reza o terço. Tira a novela e reza o terço. Tira o Big Brother 627 e reza o terço. Tinha uma irmã que ela estava com depressão profunda. Briga em família, briga com os filhos, briga com o marido chega na alcoólatra, o marido era protestante. Falava que era brigando com a mulher. Eu falava assim, como é que está o seu plano de vida espiritual? Como é que está o terço? Como é que eu vou fazer com não sei o quê? Eu quero que você faça. Escolhe um horário. Ela escolheu 6 horas. Aí começou a fazer. Eu falei, primeiro eu quero que você entre na sua rotina. Ela entrou, beleza. Agora eu quero que você chame seus filhos. Seus filhos veem você e seu marido brigando todo dia. Por que ela escolheu 6 horas? Era o horário que o marido chegava do trabalho. Aí os filhos rezando com ela o texto todo dia, todo dia. Aí eu falei, agora, você está dentro da rotina? Tá. Está alimentando sua alma com o texto? Sim. Agora chama teu marido. Como? Não, você vai chamar. Você é esposa dele uma vez na semana. Aí o marido chegou. Oi, amor, como é que foi o trabalho? Tudo bem? Gritando, ele entrava assim. Tudo bem. Depois você partilha. Vamos rezar aqui com a gente? Eu não. Nossa Senhora, não sei o quê. Não, só senta então. Fica aqui do lado da família. Aí ficou. Ficou um dia, ficou dois, ficou três, ficou quatro. Ontem ela mandou uma mensagem. Renato, eu olhei pro lado e meu marido estava rezando a Ave Maria comigo. Eu falei, agora você entendeu o que um plano de vida espiritual pode salvar. Você veio procurando para cuidar da sua depressão, mas você, mãe, falando para ela, você é a alma do seu lar. Se você estiver doente, toda a tua casa vai estar doente. Cuida da tua alma para a tua casa voltar a ficar sã. O que o texto nos ajuda? Quando você entra em contato íntimo com Nossa Senhora, ela vai pegar nas tuas mãos e vai te ensinar a amar Jesus Cristo, que é o Filho dela. A amar a igreja, a amar os sacramentos. Ela vai te ajudar. Ela vai tornar esse caminho mais doce. E você viu no Evangelho de manhã, viu numa homilia. Eu preciso converter isso na minha vida. Como? Aí você vai rezar o texto. É Nossa Senhora, me ajuda. Não sei o que fazer. Jesus realizou o primeiro milagre dele a pedido de Nossa Senhora. Realize esse milagre em minha vida, Senhor. Peço pelas mãos de Maria, a sua mãe. Aí você vai começar a ter intimidade maior. Que horas que você vai rezar o seu terço? Aqui são exemplos de práticas espirituais, tá? Vou botar aqui o terço mariano. Aqui, ó. Eu botei 18 horas. Que horas que você vai rezar? Você vai rezar, bota seu horário, pula uma linha, tá? Bota seu horário, bota o local que você vai rezar. Qual local? Sempre o mesmo. A prática espiritual, terço mariano, a mesma coisa, ó. Eu rezei o terço hoje,
Sim, marca com X. Esse texto hoje, amanhã, marca com X. Esse texto depois de amanhã, marca com X. Isso aqui não muda, fica fixo. Não vai ficar escrevendo aqui embaixo. Deixa fixo. A única coisa que você vai escrever é o X, 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 X que fez. Pronto. Simples, né, gente? Mais salvífico. Isso aqui mudou a vida de muita gente. Vai mudar a sua também, se você botar em prática, tá? Se você botar em prática. Gente, eu vou encerrar a gravação e vou abrir aqui as perguntas. Para quem desejar, abre o microfone ou escreve no chat, tá bom? Vamos tirar uns 10, 15 minutos aí de dúvidas, tá bom? Não sai da live não, que a dúvida